Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos nesta manhã para mais uma escola dominical, neste domingo, juntos para estudarmos a palavra do Senhor, sermos abençoados e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Nós vamos nesta hora pedir ao Heraldo que esteja orando pelas nossas famílias, pelas nossas vidas e por esse estudo em nome de Jesus. Oremos. Senhor amado, amém, Jesus. Te louvamos pela dádiva da vida, te louvamos porque o Senhor nos concede a oportunidade Deus, de na manhã deste domingo estarmos reunidos para estudarmos a Tua palavra. Sim, meu Deus. Pai querido, pedimos a direção, a orientação do Senhor. Louvado que o Senhor fale aos nossos corações. Sim, ó Pai. Para que possamos transmitir a palavra aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, palavra de graça, sim, de libertação, em nome de palavra Jesus. de salvação, aleluia. Em nome de fala conosco, Jesus. Senhor. Por isso fala conosco, Pai Deus, querido, aqueles que estarão acompanhando através desta live e também aqueles que posteriormente estarão assistindo. Que Deus. O Senhor possa abençoá-los e que eles recebam do Senhor a graça, a proteção, a vitória, o livramento, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Nós vamos cantar o hino 387 do nosso hinário cristão, do nosso hinário evangélico, hinário da Igreja Metodista. Nós vamos cantar este hino que fala sobre a comunhão preciosa. Então louvemos ao nosso Deus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando tentador chegar, quando tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terríveis, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nestes tempos de aflição, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais real, o melhor e mais real. Se quiser saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar sendo sempre o seu melhor amigo, sendo o nosso melhor amigo, sendo o nosso socorro presente. Nós vamos ter mais uma palavra de oração
para que Deus ilumine nossas mentes, Deus possa falar ao seu coração também através desse estudo. Pai querido, nós queremos te pedir de uma forma muito especial. Usa-nos como instrumento vivo em tuas mãos. Sim, meu Deus. E em nome de Jesus, abençoe cada pessoa, cada irmão, Deus. cada irmã Sim, que Pai. estará participando conosco neste domingo, Sim, meu nesse Deus. estudo na escola dominical. Sim, Pai querido. Abençoe também, Pai, todos aqueles e aquelas que verão posteriormente. Sim, meu E Deus. também sejam alcançados pelo teu poder. Oh, Deus. Fala conosco, Fala, Senhor, Pai. de uma forma especial. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós estaremos, amados, nesta manhã, estudando ainda sobre coisas referentes à família. Eu gosto muito de trabalhar com família, porque quando nós olhamos a família como a base da sociedade, a base em todos os sentidos para a formação de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus, para uma pessoa com valores, se nós tivermos uma família estruturada, uma família para que serve ao Senhor, com certeza será bênção onde passar, na sociedade, no trabalho, na igreja, onde estiver, será uma pessoa que abençoa e também é abençoada. Nós estaremos estudando João capítulo 2, do versículo de 1 a 12. João capítulo 1, do versículo 1 a 12. E o tema do nosso estudo fala sobre o valor que Jesus dá às famílias. O valor que Jesus dá às famílias. Ou o valor que Jesus tem pelas famílias. Ele dá o valor e tem valor pelas famílias. E por isso, em várias partes da Bíblia, nós vamos encontrar Jesus sempre alertando para que as famílias sejam alicerçadas no Senhor. E dentro deste capítulo de João, capítulo 2, de 1 a 12, nós vamos estudar sobre a família de Jesus. O exemplo da família de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele teve irmãos. Ele foi o único e é o único filho de Deus, o único filho que nasceu vindo de uma virgem. Depois, Maria, ela se casou com José e ela teve outros filhos. Jesus teve irmãos. A Bíblia é muito clara nisso. Mas aqui nós vamos falar de Jesus, como Jesus, ele valorizava, como ele era com sua família. E é isso que nós vamos estudar, como Jesus, o exemplo em sua família, o exemplo de família. Nós vamos estar lendo o texto e em seguida nós estaremos meditando sobre esse estudo, ou estudando os versículos. João capítulo 2 fala sobre as bodas em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus ali. Jesus em um casamento. Então preste atenção no texto, vamos ler e depois nós vamos estar meditando. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, preste atenção nisso: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha o que Maria disse para os serventes, para os
copeiros para quem estavam ali. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e a cada uma levava 2 ou 3 metretas, medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que texto maravilhoso, que exemplo maravilhoso. Nós vemos aqui a importância. O que você gostaria de falar, Heraldo, neste início? Graça e paz, irmãos, irmãs, querido que está nos acompanhando através desta live. Nós vemos aqui dentro desse texto a importância da família. Tudo começa na família. As boas coisas, as estruturas, o crescimento, o aprendizado, o fortalecimento, a união, tudo tem início com a família. Então, nós devemos termos uma família bem estruturada, porque aqui nós vemos Jesus foi convidado para um casamento, onde ali deu início a uma família, e dando início a uma família, veio também o seu primeiro milagre, que foi em Caná da Galileia. E nós vemos que o primeiro milagre de Jesus começou com o casamento. O casamento dando formação a uma família. Por isto que a família tem o seu valor todo especial na comunidade, na igreja, na sociedade. Quando esta família ela é bem estruturada e ela é abençoada, as coisas todas seguem bem. Então, eu gostaria de deixar para nós, nesta manhã de domingo, que a família é um dos pontos primordiais, principais, para que nós tenhamos uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de amor e, consequentemente, uma vida de obediência ao Senhor. Amém. E que, para mim, Heraldo, eu tenho assim, para cada um, irmãos, o meu parecer é que a igreja, a família é como uma igreja doméstica. Quando na família é uma família cristã, uma família que serve a Deus, ela começa baseada em uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de comunhão, uma vida com um relacionamento abençoador. E a gente vê exemplo aqui na família de Jesus, olhando que essa família era uma família que, como a mãe de Jesus, ela sempre esteve com ele.
ela, mesmo Jesus sendo Deus, ela estava sempre orando por ele. Ela estava sempre clamando por ele. E foi até o dia da sua morte. Ela não acompanhava sempre, não vejo relato assim, mas ela estava sempre, aqui nos mostra, ela junto de Jesus, clamando a Jesus. Ela estava neste casamento, mas Jesus já não estava mais ali dentro de casa, ele estava com seus discípulos, porém ele foi convidado também. E a gente vê aí que nem por isso ele saiu, porque foi o mandado de Deus e veio para aquilo que Deus enviou. Mas Jesus tinha uma relação muito especial com seus irmãos, com a sua família. E nós vamos ver isso seguindo aí. O versículo 1 diz que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Ela já estava ali. Aí o versículo 2 diz assim: Jesus também foi convidado. Com quem aí que nos diz? Com seus discípulos para o casamento. E o 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas aí o 4 diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Perguntou para ela: ainda não é chegada a minha hora. Como é que você explica isso, Heraldo? Maria não fez milagre aí. Uma coisa que nos chama a atenção é que Jesus foi convidado, e ele sendo convidado, ele levou os seus discípulos. E para que ele levou os seus discípulos? Para que os seus discípulos pudessem ir acompanhando e vendo a ação de Deus através de Jesus, que veio a este mundo em carne e osso, humano como nós somos humanos, para realizar aqui aquilo que Deus não poderia realizar, mas mandou o seu filho. E o filho, então, sabendo que sozinho ele não ia realizar tudo e ele ia voltar para o Pai, ele então convida os seus discípulos para que vá junto com ele. E então eles acompanham, e aí começa então o trabalho, a obra, o serviço de Jesus que acontece neste casamento. E, meu amado irmão, minha amada irmã, se você prestar atenção nos mínimos detalhes, nós vemos que o início é com a família, depois vem Jesus, Jesus convida os seus discípulos e vai formando então esta corrente do bem para que a humanidade seja abençoada e todos possam ver os milagres que serão feitos através de Jesus, que possa crer com os próprios olhos os milagres feitos por Jesus, exercido por Jesus, executado por Jesus, para que possa crer, que os olhos vendo, crer que Jesus é Deus. Amém. Nós podemos chamar a atenção aqui, Heraldo, para que nós possamos meditar que mesmo aquelas pessoas que não são membros de igreja nenhuma, não participam de igreja nenhuma, mas se tiver uma vida buscando regularmente estudar a palavra de Deus e orar, viver em comunhão, isso pode levar a família a ter um encontro verdadeiro com Jesus. E pode salvar toda a família, se o chefe, se o pai ou a mãe forem pessoas servidoras de Jesus, independente de religião. E aí lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, a tua família. A importância de buscar a Deus, sem aqui dizermos igreja A, B ou C, independente de denominação, mas precisamos buscar a Deus, a família, para que ela seja edificada, para que ela seja uma família abençoada, uma família unida, precisa ter Deus
como prioridade no seu lar, dentro da sua casa. E nós vemos aqui o versículo, quando eu li o versículo 3, que quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E ele imediatamente respondeu, mas mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui deixa muito claro, Maria, a mulher abençoada, escolhida por Deus, uma virgem agraciada para ser a mãe do Salvador, gerada por obra do Espírito Santo. E tanto é que quando foi dito para o seu esposo, depois de José, ele guardou, manteve sem ter esse relacionamento físico, até sexual, porque ele sabia que ela estava grávida do Filho de Deus. Então Maria é uma mulher muito especial, foi muito especial. Mas aqui Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ele estava dizendo o seguinte, nesse momento aqui eu sou o Filho de Deus e como qualquer outra pessoa, mesmo que eu te ame, eu tenho que fazer a obra que o Senhor, o meu Pai, mandou. E aí, nesse mesmo instante, ela saiu e foi ter com os serventes, os garçons, né? E disse assim, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela se excluiu e disse, ela entendeu claramente o que Jesus disse. Ele disse, fazei tudo o que ele vos disser. E aí, glórias a Deus por isso, aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Nós vemos, Sheila, que em toda festa, o anfitrião, ele toma as devidas providências de preparar tudo para que não venha faltar nada e ele não seja envergonhado. E neste casamento, nós vemos aí, para provar de que Jesus é Deus, tudo foi preparado e como os casamentos, o volume de pessoas, eles são tamanhos e aconteceu a festa e até que chegaram ao final de tudo que tinha preparado, especificamente o vinho. Foi neste momento em que a mãe de Jesus, Maria, entra e fala, olha, acabou-se o vinho. E ele então dá a resposta para a mãe, que tenho eu com isso? Então, aí é que vem o ponto central. Quando ele fala, o que tenho eu com isso? O Espírito Santo trabalha na vida de Maria e fala para ela, olha, diga para os mestres, os garçons, aqueles que estão servindo, que faça como ele disser. Então, nós vemos aí o que foi que ele disse e o que foi que aconteceu. Eram 3 medidas, ou seja... 6 talhas, 6 talhas são medidas e a ordem foi o quê? Que elas fossem enchidas de água. E enchendo-a de água, ele, depois que estavam todas cheias, ele ordena que vai fazer servir. Que possa servir para que a festa continue. E aí o que aconteceu, Sheila? Ele disse, tirai, ele determinou, dizendo, o versículo 8, tirai agora e levai ao mestre-sala, porque tinha que passar por ele. Para que ele fosse experimentar, para ver se realmente a qualidade para servir aos convidados. Aí o mestre-sala disse assim, e Jesus disse ainda, no 7, que era para encher as talhas. Depois disse aí no 8, determinando, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, levaram até o mestre-sala. Aí, qual não foi a surpresa? Mas o mestre-sala, ele sempre tem que experimentar primeiro para servir, para ver como estava, porque já não tinha mais nada. Então,
o mestre-sala, versículo 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Olha que coisa interessante nesse versículo 9. O mestre-sala provou a água, porque não tinha água naquelas taras mais, só ele sabia e os serventes. Não tinham falado ainda com os convidados. Mas eles não sabiam. Aí o mestre-sala disse, não sabemos de onde viera. Aí eles lembraram, se bem que os serventes disseram, se bem que, tipo assim, nós sabemos que haviam tirado a água e eles encheram as talhas, eles sabiam disso. Eles disseram, se bem que nós enchemos as talhas. E nesse momento, então, eles chamaram o noivo. Chamaram o noivo porque ficou assustado o mestre-sala. E parece-me que, assim, de uma forma meio envergonhado ou até zangado, o mestre-sala, porque passaria vergonha, ele disse o seguinte do 10. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve-se o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Fala sobre isso, Heraldo. Para mostrar o poder, para mostrar que Jesus é Deus, acabou-se tudo, encheu-se de água. E então, quando o mestre da cerimônia experimenta, vê que é de primeira qualidade, e então ele vai falar, olha, mas na festa todos servem primeiro o bom, e depois que todos já estão para lá já tomaram a vontade, serve-se o bom, você fez o contrário. O que isso quer dizer? Que o melhor para nós está por vir, e o melhor para nós é Jesus. Não é o primeiro, aquele que vem na frente, mas é aquele que vem revestido do poder, da graça de Deus. Ele estava ali representando a Deus, ele foi convidado, e sendo convidado levou os seus discípulos, e tinha uma grande multidão, e aquela multidão então bebeu, fartou-se, e depois, no final, que já tinha terminado, eles tiveram então o melhor vinho para ser servido e continuar a festa. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que aquele que está com Jesus, o melhor sempre está por vir, porque Ele cuida, Ele está sempre pronto para servir o melhor. E se nós estamos com Jesus, Ele vai fazer o melhor para nós. Ele fez o milagre naquele casamento para provar de que Ele é Deus. E dentro desta prova de que Ele é Deus, todos ficaram maravilhados, porque o vinho de primeira qualidade chegou no final e eles puderam então fartar-se. Não sabemos se sobrou ou não, mas pela doçura, pela qualidade, eu acredito que eles levaram até o final as 6 talhas que estavam cheias, porque era de primeira qualidade. Então, tudo que é bom pertence àquele que está no céu, aquele que comanda todas as coisas, aquele que mostra para nós o que nós devemos fazer e o que temos que fazer. Tanto que
a mãe de Jesus, quando foram falar para ela que ela identificou que tinha terminado o vinho, ela falou: o que tenho eu com isto? E então o Espírito Santo revela para a mãe de Jesus e fala: ó, faça tudo o que ele mandar. E aí ele começa então a dar as ordens. E deu as ordens para que aquelas 6 talhas fossem enchidas de água. E aquela água transformou-se num vinho de primeira qualidade. Assim também o Senhor tem no seu dia a dia usado de servos e servas. Pessoas, quando chega no final, que acabou tudo, que não tem mais jeito, fala: olha, já não tenho mais jeito. O jeito é só Jesus. E ele vai procurar Jesus com o coração aberto. Ele encontra no Senhor Jesus a solução para o seu problema. Ali no casamento foi encontrada a solução para a falta do vinho, e o vinho chegou com a qualidade especialíssima. E quando Jesus chega à nossa vida, é uma qualidade especial de vida, de mudança, de transformação, que nós passamos a viver uma nova vida. Por isso que a palavra do Senhor em Coríntios diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, tudo se faz novo no Senhor Jesus. A você, meu irmão, a você, meu querido que está assistindo esta live, quer ter uma vida nova, quer ter uma vida diferente, se você está passando por dificuldade, por problema, vá até Jesus, que você encontrará a solução para o seu problema. Aqui no versículo 4, Geraldo, quando diz: mulher, que tenho eu contigo? Aí em seguida ele diz aí também: ainda não é chegada a minha hora. Jesus de forma alguma estava aqui deixando de amar a sua mãe, Não. deixando de respeitá-la. Porém, quando ele afirma ainda não é chegada a minha hora, porque ele estava falando como filho de Deus, e ele estava dizendo o seguinte: não teve milagre nenhum. E exatamente ali Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Isso significa que nós temos somente o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Volto a dizer, não que a gente não respeite, não ame Maria. É uma irmã, uma pessoa que servia a Deus fielmente. Mas Jesus aqui está deixando claro para nós que ele passou a fazer os milagres, nós temos que clamar a ele. Não que ele estivesse abandonando a sua família. Não é verdade? Dentro desse texto, Sila, vem mostrar para nós que todo o nosso socorro vem de Jesus. Sim. Quando nós estamos enfrentando qualquer dificuldade, qualquer problema, na família, na igreja, na sociedade, o problema que nós estivermos enfrentando, nós vamos diretamente à procura de Jesus, porque nós sabemos que somente Ele pode resolver, pode abrir portas, pode dar uma direção e pode salvar-nos daquela situação conflitante que nós estamos vivenciando, naquele momento de sofrimento, de dor, de angústia, que Ele pode resolver. Então, quando não tem mais jeito, quando acabou tudo, a gente vai até Jesus. E Ele, então, que é amor, Ele dá a solução para o nosso problema. Louvado seja Deus, porque Jesus, mesmo deixando o homem, a sociedade, deixando-o de lado, mas quando o procura, e o procura de todo o coração, Ele está pronto para dar solução para o meu, para o seu, para os nossos problemas. Se você que está nos ouvindo, está enfrentando luta, está enfrentando problema, já procurou em vários locais
e não conseguiu a solução para o seu problema, eu indico para você alguém que pode dar a solução para você, alguém que pode resolver a sua causa, alguém que pode fazer você novo, e este alguém é Jesus de Nazaré. Amém. Ele está pronto para te dar a vitória que você precisa, a solução que você precisa, a cura que você precisa, abrir as portas que você precisa que sejam abertas. E você então passará pela porta, pela saúde, mas é necessário que você seja também obediente àquilo que ele falar para você. Que você não vire as costas, assim como os 10 leprosos, que foram até Jesus para ser curado. E, chegando ao meio do caminho, um viu que estava curado, voltou para agradecer ao Senhor. E ele pergunta, não eram 10? Somente um voltou para agradecer. Mas que você possa ser grato a Deus por tudo que Ele faz na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, dando solução para você, que você possa agradecê-lo, assim como fez aquele leproso. Dos 10 que estavam, somente um voltou para agradecer. Que você seja esse um que volte para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Nós estamos falando hoje com o tema, né? O valor que Jesus dá às famílias. Jesus deu valor à sua família. Aí a gente vê aqui no versículo 11, que depois que ele disseste, aquele mestre disse, guardaste o bom vinho até agora, aí no versículo 11 diz o seguinte, olha que versículo lindo. Com este acontecimento, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quer falar, Heraldo? Nós vemos aí o valor dele ter convidado os discípulos inicialmente. O objetivo era ele, Jesus, mas ele não foi sozinho, ele levou os discípulos. E então os discípulos, no momento certo, tomaram conhecimento com seus próprios olhos de quem era e quem fez e continuou fazendo e está fazendo até os dias de hoje, que é Jesus de Nazaré. E aí a gente observa, Jesus ali começou a fazer os milagres. E para isso que ele veio, não só para os milagres, mas ele veio principalmente para nos dar salvação, para nos resgatar do pecado. Porque o homem, Deus criou um homem puro, mas por a sua desobediência no Éden, ele pecou, foi destituído. Eu ouvi ontem, era de um pastor pregando, ele dizendo o seguinte, Adão vivia entre aqueles animais todos. Olha, isso me chamou muita atenção. A gente sabe, mas não presta muita atenção às vezes. Mas ontem eu prestei muita atenção nessa fala dele. Ele disse o seguinte, Adão, enquanto não pecou, ele andava no meio daqueles animais todos, feras bravas. No entanto, eles eram tão mansinhos. Quando ele pecou, imagina, ele ia para o lado, assim diz o pastor, ele ia para o meio daqueles animais, um rosnava para ele, o outro ficava enfurecido e ele já não tinha mais a liberdade. Deus havia dito para ele, sai daqui, a partir de hoje você comerás com o trabalho do seu próprio suor, você vai sofrer. Olha a desobediência que leva. Trazendo isso aqui para a família, nós vemos que Jesus, ele obedeceu a sua mãe, mas ela reconheceu que ela não podia fazer, mas ela disse para eles, olha, fazei tudo que ele vos mandar. A família continuou unida, tudo continuou unido. E aí vem aqui, olha, quando os discípulos creram nele, porque também se tornou a família, uma grande família. Aproveitando esta palavra em que você falou sobre Adão
enquanto ele estava em comunhão com Deus, ele passeava no meio de todos os bichos e nada acontecia. Nós trazemos isto para a família. Deus falou para ele: olha, tudo isso aí é teu, você vai dominar tudo. Na família, a família inicia como? Com o casamento. E do casamento vem os filhos. Os filhos vêm a responsabilidade dos pais de educá-los no crescimento, na graça do Senhor. E quando eles são educados e crescem debaixo da graça, da proteção do Senhor, do ensinamento do Senhor, eles são bem-sucedidos. Mas quando eles não dão ouvido a pai e mãe, a família se torna um inferno. A família se desestrutura e o que nós temos visto ultimamente são agressões. Começa com agressões do esposo na esposa, agressões da mãe na filha, do pai no filho e culminando com muitos assassinatos. Pai matando filho, filho matando pai. E eu estava lendo esta semana passada um filho que matou o pai com 11 facadas. Então, nós vemos que fora de Jesus, sem Jesus, a vida não é uma vida de graça, é uma vida desgraçada. E aí vai pagar pelo que fez e lá, em vez de melhorar a sua vida, o contato que vai ter com aqueles que estão lá vai o tornando um bicho mais feroz. E quando ele sai dali, ele sai já mais violento ainda. Alguns se recuperam, mas a maior parte ainda sai mais violento, mais feroz, querendo a vingança pelo tempo que ele passou ali encarcerado. Então nós vemos que nós, como pais, ensinamos os nossos filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar. E nós temos a grande responsabilidade, como família, de ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar, para que eles sejam homens e mulheres obedientes e possam formar outras famílias também obedientes e crescer e viver na harmonia que Deus quer para todos nós. Amém. A gente vê o versículo 11, Heraldo, quando aconteceu o primeiro milagre, o princípio a seus sinais, ou seja, muitos que Jesus fez, né? E tem feito como você falou. E aí os discípulos também puderam crer nele, passaram a crer nele. E aí o versículo 12 nos diz: depois disto, desceu ele para Cafarnaum, ou seja, saiu de Caná da Galileia e foi para Cafarnaum com, olha aí, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali por muitos dias, família. Jamais deixou de estar com seus irmãos, com sua família. Embora fazendo a obra de Jesus, a obra que foi ordenada pelo Mestre. Quer falar? Nós vemos que estavam sempre juntos, em comum acordo, em obediência. E quando nós estamos em comum acordo, em obediência, nós andamos de um lado para outro, seguimos o cabeça, e este cabeça orienta, e então há a harmonia que nós precisamos. Porque se nós não tivermos a harmonia, a nossa vida é uma vida uma vida totalmente sem alegria, sem prazer, é
uma vida que não dá prazer, só dá desprazer onde nós estivermos. Então, é necessário que nós possamos estarmos unidos em família, em obediência, em amor. E nós veremos o fruto de tudo isto, que é a grandiosidade das bênçãos de Deus derramada sobre todos nós. Amém. Nós queremos lembrar, irmãos, que a vida em família é projeto de Deus. Nós precisamos, amados, estar sempre alicerçados. Lembrando que Jesus nos deu exemplo através da sua família. E ele valoriza as famílias. Portanto, uma família desagregada, uma família minada pelo pecado, pela falta de buscar a Deus, pela desobediência, é uma família que com certeza será derrotada em alguns sentidos ou em vários. Nosso estudo nesta manhã nos chama a atenção e nos mostra como exemplo a família de Jesus. Sigamos realmente o exemplo de estar juntos, em comunhão, em oração, em estudo da palavra e em santidade. Que Deus possa ter falado ao seu coração, à sua mente. Deus possa fazer-nos colocar em prática cada dia uma família agregada, firme, naquele que tudo pode. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, o lar, em vão trabalham aqueles que edificam. Portanto, amados, a única forma de termos uma família abençoada, feliz, é tendo Jesus como Senhor. Nós estaremos nesta hora adorando ao Senhor, cantando um cântico que nos diz: quão grande é o Senhor, quão grande é o meu Deus. Vamos cantar? Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pai querido, louvado e engrandecido é o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Tu és o nosso Deus. Sim, meu Deus. A razão das nossas vidas. Oh, Deus. Tu és o nosso socorro presente. Sim, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sim, meu Pai. Tu és o Jeová Jireh. Oh, Deus. Tu és o Deus da providência. Sim, Pai. Tu és aquele Deus que cuida de cada um dos seres humanos. Sim, meu Deus.
Nós queremos apresentar cada família, Ó Deus. cada igreja. Sim, meu Deus. Jesus, cada uma daquelas pessoas que nesta hora precisam de uma visitação especial do Senhor. Oh, meu Deus. Os enfermos, ó Pai. Sim, meu Pai. Leva-lhes a cura em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Aqueles que estão hospitalizados. Oh, Pai. Aqueles, ó Deus, que nesta hora estão como líderes evangélicos, são os líderes, Sim, os pastores, Sim, meu Deus. aqueles que estão, ó Deus, que são chamados para pregar a tua palavra. Sim, Senhor. Os bispos, Oh, Deus. abençoe, Senhor, os missionários. Oh, Pai. Em nome de Jesus, abençoe suas famílias. Sim, meu Deus. Dando-lhes sabedoria Oh, no Senhor. Deus. Abençoe a nossa nação, ó Pai. Abençoa, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha, Deus. Ó Senhor, Sim, meu Deus. sara a nossa terra. Sara, Senhor. Sara a nossa terra, Sara, Lemã de Deus. Bonas. Sim, meu Deus. Sara, Senhor, as famílias. Sim, meu Deus. Ó Deus, abençoa os nossos governantes, Oh, Deus. o nosso presidente, Sim, meu Deus. todos os líderes políticos, religiosos e militares. Sim, meu Deus. Pai, muito obrigada por esse estudo nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigada pela tua presença conosco. meu Deus. Receba, Senhor, a nossa oração. Receba, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A bênção. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a bênção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Não esqueça do nosso culto. Hoje à noite, a nossa live é 19 horas, na Igreja Metodista de Itaoca, com o pastor e os irmãos, pastor Devanir Clóvis. Então, à noite, 19 horas, todos são convidados.